Primeiro relato. Era uma quinta-feira à noite, véspera da Sexta-feira Santa de 2020. O mundo lá fora estava um caos por causa da pandemia, mas dentro do meu quarto, eu me sentia segura. Estava conversando com meu noivo por videochamada, como fazíamos todas as noites desde que o isolamento social começou. Moro numa casa simples, com um terreno baldio ao lado. Nunca me incomodei muito com isso, até aquela noite. A lua estava cheia, brilhando no céu como um olho vigilante. Lembro-me de ter notado isso pela janela do meu quarto, que ficava aberta, coberta apenas por uma cortina fina. Estávamos rindo de alguma bobagem quando ouvi um som que gelou minha espinha na mesma hora. Era como se algo enorme e pesado estivesse correndo em direção à minha casa. O barulho ficava mais alto a cada segundo. E você ouviu isso? Perguntei ao meu noivo, minha voz tremendo de medo. Ele ficou quieto por um momento, confuso. Então, pelo microfone do meu celular, ele também ouviu. O som era como de patas gigantes batendo contra o chão, misturado com uma respiração ofegante e rosnados baixos. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a suar frio. Aquilo, seja lá o que fosse, estava se aproximando rápido demais. De repente, ouvi um baque surdo. Algo tinha pulado o muro do terreno baldio. O som era tão alto que fez as paredes do meu quarto tremerem. Fiquei paralisada de medo. Queria gritar, chamar meus pais, fazer alguma coisa, mas meu corpo não respondia. Só conseguia olhar fixamente para a janela coberta pela cortina fina. Foi então que vi uma sombra enorme projetada na cortina. Não era a sombra de um homem, nem de nenhum animal que eu conhecesse. Era algo diferente. Mais alto que um ser humano normal, com ombros largos e o que pareciam ser orelhas pontiagudas. Por um instante, a criatura parou. Pude ouvir sua respiração pesada, como se estivesse farejando o ar. Meu noivo, do outro lado da linha, estava em silêncio absoluto. Acho que ele também tinha percebido que algo estava errado. De repente, a criatura se moveu. Ela esbarrou na minha janela com tanta força que pensei que o vidro fosse quebrar. A cortina balançou violentamente, e por um terrível segundo, vi algo que me assombra até hoje. Entre as dobras da cortina que se mexia, vi um olho. Um olho amarelo, brilhante como fogo, me encarando. Não era o olho de um cão, nem de nenhum animal que eu já tivesse visto. Era o olho de algo que não deveria existir. Então, tão rápido quanto tinha aparecido, a criatura saiu correndo. O som de suas patas pesadas se afastou, sumindo na noite. Fiquei ali, tremendo, incapaz de me mover ou falar. Meu noivo gritava meu nome do outro lado da linha, perguntando se eu estava bem, o que tinha acontecido. Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu como um sussurro rouco. Tinha algo aqui. Algo grande. Não era humano. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada até o amanhecer, com medo de que aquela coisa voltasse. Quando o sol nasceu, fui examinar o lado de fora da casa. O que vi me deixou ainda mais assustada. Havia marca de garra enorme no muro, como se algo como uma afiada tivesse se apoiado ali para pular. No chão, pegadas que não se pareciam com nada que eu já tinha visto. Eram grandes demais para ser de um cão, e a forma era estranha. Como se fossem meio humanas, meio animais. Contei para minha família o que tinha acontecido, mas eles não acreditaram. Disseram que eu tinha imaginado tudo, que era o estresse do isolamento me fazendo ver coisas. Mas eu sei o que vi. Sei o que ouvi. E meu noivo também ouviu. Ele é o único que acredita em mim, que não acha que estou louca. Desde aquela noite, as coisas mudaram. Não consigo mais dormir com a janela aberta. Tenho medo do escuro, medo da lua cheia. Cada barulho à noite me faz pular da cama, com medo de que aquela criatura tenha voltado. Pesquisei na internet, li histórias antigas da região. Algumas pessoas falavam de lendas sobre criaturas que se transformavam em monstros durante a lua cheia. Lobisomens, eles chamavam. Antes, eu ria dessas histórias.
Achava que eram apenas contos para assustar crianças. Agora, não tenho tanta certeza. Às vezes, quando a noite está especialmente escura e silenciosa, penso ouvir aquele som de novo. Aquelas patas pesadas correndo, aquela respiração ofegante. E sempre que isso acontece, fecho os olhos com força e rezo para que seja apenas minha imaginação. Mas no fundo, sei que não é. Sei que há algo lá fora, algo que não deveria existir. E tenho medo de que um dia, ele volte. Não apenas para passar correndo, mas para ficar. Então, se algum dia você ouvir algo correndo na noite, algo grande demais para ser um cão e rápido demais para ser um homem, não abra a janela. Não olhe para fora. Porque você pode ver algo que vai mudar sua vida para sempre, assim como mudou a minha naquela noite de quinta-feira, véspera da Sexta-feira Santa de 2020. E lembre-se, nem todas as criaturas da noite são apenas lendas. Algumas delas são reais, e estão mais próximas do que imaginamos. Segundo relato. Era verão de 1998, eu tinha apenas 14 anos. Como todo adolescente da cidade grande, adorava passar as férias na casa dos meus avós, no interior do Vale do Paraíba. O ar puro, o cheiro de mato e a liberdade de correr pelos campos eram um sonho para mim. Meu avô era um homem rústico, daqueles que acordavam com o cantar do galo. Ele criava gado de corte e produzia peças de couro. Lembro bem do cheiro forte que vinha do galpão onde ele trabalhava, misturando o odor do couro cru com produtos químicos. Uma das coisas que mais me fascinava era ver os couros esticados em longos bambus, secando ao sol. Ficavam lá no alto, perto de uma árvore enorme. Aquela árvore era quase uma sentinela, guardando os segredos da fazenda. Tudo parecia normal naquele verão, até que começamos a notar algo estranho. Os couros que meu avô deixava secando estavam aparecendo mastigados, com grandes pedaços arrancados. No começo, achamos que podiam ser ratos ou algum animal menor, mas os estragos eram grandes demais. Meu avô ficou desconfiado. Ele era um homem observador e logo percebeu que as marcas de mordidas vinham de cima para baixo. Fosse o que fosse, estava subindo pela árvore grande e atacando os couros por cima. Uma noite, enquanto jantávamos, vovô anunciou que ia ficar de vigia. Pegou sua velha espingarda, aquela que eu sempre achei assustadora, e disse que ia descobrir que bicho era aquele. Fiquei com medo, mas também curiosa. Já passava da meia-noite quando fui pro quarto. O silêncio da roça era quebrado apenas pelos grilos e sapos. Eu tentava dormir, mas a ansiedade me mantinha alerta. E se fosse algum bicho perigoso? De repente, por volta das 2 da manhã, ouvi um barulho. Era um som estalado, como se algo estivesse sendo rasgado com força. Meu coração disparou. Levantei num pulo e corri pro quarto da minha avó. Ela já estava acordada, os olhos arregalados de medo. Ficamos as duas paralisadas, ouvindo o barulho ficar mais forte. Era como se alguma coisa estivesse dilacerando o couro com violência. Foi então que ouvimos a porta da frente se abrir. Meu avô saiu, a espingarda em punho. Nos aproximamos da janela, tremendo de medo, mas incapazes de desviar o olhar. A lua cheia iluminava o terreiro como se fosse dia. Vi meu avô se aproximar da árvore, os passos lentos e calculados. O barulho de mastigação continuava, como se o que quer que estivesse lá em cima não tivesse notado a presença dele. De repente, meu avô ergueu a arma. O estampido do tiro cortou a noite como um trovão. No mesmo instante, algo se moveu na copa da árvore. Foi tão rápido que mal pude ver. Uma forma escura e grande saltou da árvore, caindo no chão com um baque surdo. Meu avô atirou de novo, e foi aí que eu vi. Aquilo não era um animal comum. Era grande, maior que um cachorro, com o corpo alongado e coberto de pelos escuros. Mas o que mais me assustou foram os olhos. Mesmo à distância, pude ver o brilho amarelado e feroz daqueles olhos. A criatura soltou um uivo gutural que gelou meu sangue. Não era um uivo de dor, era de raiva. Pura e selvagem raiva. Começou a correr, mas não como um animal normal. Saltava em zigue-zague, como se estivesse possuído. Meu avô continuava atirando, mas a criatura era rápida demais.
Ela fugiu pela estrada de terra, deixando para trás apenas uma nuvem de poeira e aquele uivo aterrorizante ecoando na noite. Vovô correu atrás, sumindo na escuridão da estrada. Eu e minha avó ficamos ali, abraçadas, tremendo de medo. Os minutos pareciam horas. E se aquela coisa voltasse? E se tivesse pego meu avô? Depois do que pareceu uma eternidade, ouvimos passos. Meu avô voltou, ofegante e com o rosto pálido. Ele nos contou que seguiu a criatura até a entrada de uma mata fechada, onde ela desapareceu como se nunca tivesse existido. Naquela noite, ninguém mais dormiu. Ficamos todos na sala, as luzes acesas, esperando o dia nascer. Meu avô limpava a espingarda em silêncio, os olhos perdidos em pensamentos que não compartilhava. Quando o sol finalmente apareceu, fomos verificar os estragos. Os couros estavam em frangalhos, com marcas de dentes enormes. No chão, havia pegadas que não se pareciam com nada que eu já tinha visto. Eram grandes, mas não de um animal de 4 patas. Pareciam quase humanas. Meu avô se recusou a falar sobre o assunto depois daquele dia. Reforçou as cercas, colocou mais luzes ao redor da casa e passou a guardar os couros dentro do galpão. Mas eu via o medo nos olhos dele toda vez que a noite chegava. Quanto a mim, nunca mais consegui olhar para aquela árvore grande sem sentir um arrepio na espinha. Às vezes, quando o vento soprava forte, eu jurava ouvir um uivo distante vindo da mata. Anos se passaram, mas aquela noite ficou gravada na minha memória como uma cicatriz. Até hoje, quando ouço histórias de lobisomens ou criaturas da noite, meu coração dispara. Porque eu sei que, naquela noite no interior do Vale do Paraíba, eu vi algo que não deveria existir. Algo que desafiava a lógica e a razão. Algo que habitava as sombras entre o mundo que conhecemos e o desconhecido. E a pergunta que não me deixa em paz é: será que aquela criatura ainda está lá fora, esperando o momento certo para voltar? Terceiro relato. Nunca pensei que viveria para contar essa história. Às vezes, quando fecho os olhos à noite, ainda posso ver aqueles olhos brilhantes me encarando. Sinto o cheiro de mato úmido e ouço o som ensurdecedor do capim alto sendo esmagado. Mas vou contar tudo desde o começo, para vocês entenderem o terror que senti naquela noite. Isso aconteceu há muitos anos, quando eu tinha uns 20 anos. Naquela época, a gente morava numa fazenda no Triângulo Mineiro, a uns 4 quilômetros de um pequeno arraial chamado Pedros. Eu era jovem, cheio de energia e, para falar a verdade, me achava o maioral. Nada me metia medo. Naquela noite, eu tinha ido ao arraial para encontrar uns amigos. O tempo passou voando e, quando me dei conta, já passava das 23 horas. Decidi que era hora de voltar para casa. Peguei minha bicicleta e comecei a pedalar pela estrada de terra que ligava o arraial à nossa fazenda. A noite estava clara como o dia. A lua cheia brilhava forte no céu, iluminando tudo ao redor. De um lado e de outro da estrada, os pastos se estendiam até onde a vista alcançava. Dava para ver o gado deitado aqui e ali, descansando tranquilo. Quando cheguei ao pé do Morro da Preguiça, desci da bicicleta. A subida era íngreme demais para pedalar. Comecei a empurrar a bike, subindo a passos largos. Não tinha pressa nenhuma. A noite estava agradável, e eu até gostava daquele momento de calmaria. Foi então que tudo mudou. De repente, ouvi um barulho estranho vindo dos pastos. O gado, que antes estava deitado calmamente, começou a se levantar num alvoroço. As vacas mugiam desesperadas e corriam em todas as direções, como se estivessem fugindo de algo terrível. Parei no meio da estrada, com o coração aos pulos. O que poderia ter assustado o gado daquele jeito? Foi quando eu vi. No meio do pasto, algo se movia. Algo grande. A princípio, pensei que fosse um animal selvagem, talvez uma onça. Mas à medida que se aproximava, percebi que era muito maior do que qualquer animal que eu já tinha visto na região. A criatura corria pelo pasto, esmagando o capim alto. O barulho era ensurdecedor. Parecia que o próprio chão tremia a cada passo daquela coisa. E ela vinha na minha direção. Fiquei paralisado. Queria correr, mas meu corpo não obedecia.
Era como se meus pés tivessem criado raízes ali mesmo, no meio da estrada. Só conseguia olhar, com os olhos arregalados de pavor. À medida que a criatura se aproximava, pude ver melhor sua forma. Era algo que eu jamais imaginei que pudesse existir. Parecia um homem, mas ao mesmo tempo não era humano. Era coberto de pelos por todo o corpo, com uma variação de cores no peito. As pernas eram longas e musculosas, terminando em patas enormes. Quando chegou perto da cerca que separava o pasto da estrada, a criatura nem diminuiu o passo. Com um salto que desafiava as leis da física, ela pulou por cima dos 7 fios de arame sem nem encostar neles. Caiu no meio da estrada, a poucos metros de mim. O impacto fez a terra tremer sob meus pés. Lentamente, a criatura se ergueu. Devia ter uns 2 metros de altura quando ficou totalmente em pé. Nesse momento, senti como se o tempo tivesse parado. Eu podia ouvir cada respiração ofegante daquela besta, ver o vapor saindo de suas narinas no ar frio da noite. O cheiro era uma mistura de pelo molhado e algo selvagem que eu não conseguia identificar. Então, nossos olhos se encontraram. Jamais vou esquecer aquele olhar. Os olhos da criatura brilhavam com uma inteligência quase humana, mas ao mesmo tempo havia algo de animal, de primitivo neles. Era como se eu estivesse olhando para algo que não deveria existir, algo que desafiava tudo que eu acreditava ser real. Por um momento que pareceu uma eternidade, ficamos ali, nos encarando. Eu não conseguia nem engolir a saliva. Minha garganta estava seca como papel. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que a criatura podia ouvi-lo. Então, tão rápido quanto tinha parecido, a besta se moveu. Com outro salto impossível, ela pulou para o pasto do outro lado da estrada. Em segundos, tinha sumido na escuridão, deixando apenas o som do capim sendo esmagado e o mugido assustado do gado ao longe. Foi como se um feitiço tivesse sido quebrado. De repente, consegui me mover de novo. Num movimento desesperado, pulei na minha bicicleta. Nem me importei com a subida. Pedalei como se minha vida dependesse disso, descendo o morro na direção do arraial. Não sei quanto tempo levei para chegar lá. Só sei que quando finalmente vi as luzes das primeiras casas, estava ofegante e encharcado de suor frio. Bati na porta do primeiro amigo que me veio à mente e implorei para passar a noite lá. No dia seguinte, só tive coragem de voltar para a fazenda às 8 da manhã. Meu pai estava furioso por eu não ter voltado na noite anterior. Mas quando comecei a contar o que tinha acontecido, desabei em lágrimas. Até hoje, não sei explicar o que vi naquela noite. Alguns dizem que foi um lobisomem, outros acham que foi minha imaginação pregando peças. Mas eu sei o que vi. E o terror que senti naquela noite no Morro da Preguiça vai me acompanhar pelo resto da vida. Desde então, nunca mais andei sozinho à noite por aquelas bandas. E sempre que ouço um barulho estranho no escuro, meu coração dispara, lembrando daqueles olhos brilhantes me encarando no meio da estrada iluminada pela lua. Tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar. E algumas delas, é melhor nem tentar entender. Só espero que vocês nunca tenham que passar pelo que eu passei naquela noite. Porque tem coisas que, uma vez vistas, não podem ser desvistas. E o medo, bem, o medo verdadeiro, aquele que congela sua alma, esse nunca vai embora completamente.